Conversar agora com vocês a respeito de outro assunto chamado a santificação na visão da Bíblia, na visão da palavra de Deus. O que Deus quer de santificação? O que é a santificação? Santificação é adorar uma imagem? Santificação é ser um ser perfeito, nascer perfeito, sem pecados? Santificação é simplesmente algo que não é possível para um ser humano alcançar? Será? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Mas antes eu quero remeter à continuação do tomo 90 do vídeo anterior, que foi interrompido. O vídeo foi cortado quando eu falava a respeito da oração. Eu quero retomar esse assunto, antes de entrar na santificação, com o que diz lá o Lucas, o apóstolo Lucas, no capítulo 17, no verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Verso 22. A seguir dirigiu seus discípulos: Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. É o que nós estamos vivendo agora. Então, muitas pessoas com fome do Evangelho, estão buscando o Evangelho, estão procurando sentido para a vida, estão desassoladas, estão desconsoladas, desoladas a respeito dessa situação que estamos vivendo hoje em todos os segmentos da sociedade, da vida civil, da vida religiosa, que não se traz mais resposta pelos conflitos internos, não traz mais resposta e mais sentido para a vida. Então, hoje está se cumprindo aqui o que Cristo, nos tempos atuais, o que Cristo disse lá no verso 22. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Capítulo 17, verso 22 de Lucas. Querem respostas, querem o auxílio de Deus, auxílio de Cristo, muitos, e não estão tendo. Não estão vendo mais, parece que sentem-se abandonados, mas não estão abandonados. Por que não estamos abandonados? Porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra libertadora do Evangelho, a palavra que sara, que cura e que nos remete a Cristo, nos remete a Deus, é claro, com um compromisso que nós temos que ter de cumprir a vontade de Cristo, de obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Êxodo 20, que todos conhecem, praticamente não há ninguém na face da terra, que talvez alguns povos isolados, algumas nações ainda não, mas a grande maioria já ouviu falar em Jesus Cristo, na obra redentora de Jesus Cristo, no Salvador da humanidade, no sangue remidor de Cristo, no sacrifício vicário. E muitos querem ver, procuram, anseiam por esse Evangelho. Estamos aqui hoje para falar sobre isso, que o Cristo continua hoje vivo, continua hoje registrado nas Escrituras o que ele fez, a pessoa que ele foi. E o convite dele, segue-me, renuncia à vida, renuncia ao pecado. Até no verso 33 de Lucas, capítulo 17, ele faz uma advertência, o próprio Cristo. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida, de fato, a salvará. O que é perder a vida? Perder a vida é justamente engrenar, seguir a onda do mundo, o modismo. Hoje, a filosofia de hoje, a ciência de hoje, o que hoje o mundo, a moral de hoje, os conceitos de hoje. Para o mundo, uma pessoa que é devota de Cristo, uma pessoa que quer cumprir com a lei de Cristo, que quer obedecer os mandamentos de Cristo, que tem os valores morais de Cristo e de Deus que estão registrados na Bíblia, está morto. Para o mundo, isso não é vida, isso não é viver. Obedecer a Cristo, vida de oração, vida de arrependimento, vida de obediência aos 10 mandamentos, obediência ao ensino de Cristo, a moral que a Bíblia prega, está morto para o mundo.
Esse indivíduo morreu para o mundo, morreu para a vida. Esse indivíduo não vive. Por que há que viver? Viver hoje é entrar na onda dos prazeres mundanos, do prazer da carne, do prazer daquilo que me satisfaz o sentido. É viver o agora, é tirar o prazer, o máximo de prazer possível da vida, de todas as formas imagináveis e inimagináveis. Isso é viver para o mundo de hoje, no conceito do mundo de hoje. Esse é o que está vivo. E aquele que segue, que se restringe, que diz não àquilo que é contra a lei de Deus, que é contra a vontade de Cristo, esse para o mundo é considerado morto. Esse morreu, esse não vive. Ele não vive, ele é escravo de Cristo. Ele não vive. É escravo de Deus, escravo de uma palavra da Bíblia. Muita gente pensa assim. Então, esse pensamento de é melhor, ele diz assim, quem quiser preservar a sua vida, o que é preservar a sua vida? Quem quiser viver de acordo com os padrões mundanos, com a moral de hoje, com o que hoje se ensina como correto, quem quiser preservar, perderá. Deus não vai aceitar isso. Deus não aceita os padrões humanos, os padrões do homem. Aquilo que para o homem é correto. Deus, ele tem o seu próprio padrão, o seu próprio método, que está lá nos 10 mandamentos, que está lá nos ensinos de Cristo, que é a moral da Bíblia, que é a ética da Bíblia, que é os costumes da Bíblia, que a Bíblia ensina, que Deus ensina e que Cristo ensina. Esse é o que vale para Deus, é esse que Deus considera. Né? O demais é doutrina de homens, como o próprio Cristo fala, você segue doutrina de homens. Para Deus não tem valor, Deus não quer isso, Deus não aceita isso. Para Deus, quem quiser viver nos padrões de hoje, nos prazeres da carne de hoje, nos prazeres da moral de hoje, ou da falta de moral, não sei, depende do conceito que você tem, isso não é aceito por Cristo. Isso não vai levar à salvação. Mas o que eu quero falar está justamente hoje, o tema do vídeo é 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Diz Paulo assim aos Coríntios: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Diz Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Verso 11. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está dizendo? Vós viviam de acordo com os padrões do mundo, de acordo com a vontade da carne, com os prazeres da carne, satisfazendo aquilo que o mundo acha correto. O que para eles é viver. O que para o mundo é viver, porque o próprio Cristo diz assim que o mundo jaz no maligno. O próprio João diz, o mundo jaz no maligno. Cristo diz que o príncipe desse mundo é Satanás. E viviam de acordo para agradar, né? De acordo com a doutrina do mundo, de acordo com o ensino do príncipe desse mundo, que era Satanás. Mas essas pessoas, um belo dia, ouviram o evangelho, ouviram a pregação de Paulo. Essas pessoas se converteram e foram santificados. O que é santificado? Santificação é adorar uma imagem? É ter um culto a uma imagem? Não. Santificação, a Bíblia não diz que é isso. O que a Bíblia diz que é santificação é ser separado para servir ao Senhor. Separado para obedecer a Deus. Que está lá no verso 11, capítulo 6 de 1 Coríntios. Tais foste algum de vós, vocês estavam no pecado, naqueles pecados ali que eu mencionei antes. Paulo diz assim, mas vós vos lavastes, vós saístes dessa vida, vós mudastes o vosso comportamento, vós fostes santificados. O que é santificado? Separado.